Olá pessoal, aqui é o Newton da CPA. Nós estamos dando sequência aqui à nossa série de vídeos abordando a reforma previdenciária. A reforma da Previdência, como a gente está vendo aí pela movimentação, cada vez complica mais, né? Houve a aprovação lá na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados e agora parece que há um problema, vários problemas políticos na sequência. Por quê? Porque agora nós estamos com a comissão especial, né? E a comissão especial está dando alguns problemas lá. Muito bem, a gente vai comentar isso, mas o que eu gostaria de comentar mesmo é a estrutura geral da proposta de emenda constitucional número 6. A PEC número 6 ela tem uma estrutura geral, ela foi feita lá pela equipe do Ministério da Economia e tem uma estrutura geral. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa estrutura geral. Aliás, essa estrutura geral, esse texto, é que está lá na comissão especial para os deputados analisarem. Aqui comigo a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. Bom, para começar conversando sobre isso, vou lembrar que a PEC ela já está na comissão especial que foi instalada no dia 25/4 na Câmara dos Deputados. Durante 40 sessões, os membros da comissão, que são 49, vão discutir os méritos da proposta. E se for aprovado na comissão, o projeto vai ao plenário da Câmara, onde deverá ser analisado e votado pelos 503 deputados, em 2 turnos de votação. Muito bem, nós já conversamos muito sobre isso, então agora está na comissão especial. A comissão especial já tem presidente, já tem relator e vai começar a funcionar mesmo no dia 7 de maio. Na realidade era para começar a semana que vem, né? Mas a semana que vem tem o 1º de maio, tem um feriado no meio da semana e tal, aí os deputados resolveram fazer uma ponte aérea aí, né? Trabalharam agora na quinta e vai voltar na terça da outra semana, que é o dia 7 de maio. Muito bem, essa comissão vai começar a analisar. Agora, vejam bem, como está aí, tem algumas exigências, algumas coisas aí, né? Ele vai na comissão e tal. E o que vai acontecer depois, Júlia? Bom, para ele ser aprovado, a PEC número 6 terá que ter 308 votos favoráveis, que é 3/5 dos deputados em cada um dos 2 turnos. Muito bem, então, no plenário, quando passar na comissão especial, nós vimos aí que são 40 sessões, se for aprovado na comissão especial, ele transborda para o plenário. Plenário são todos os 513 deputados. O pessoal vai discutir, vai chegar uma hora, vai votar. Na hora que votar favorável à proposta, tem que ter no mínimo 308 deputados, que corresponde a 3/5. Só que são 2 votações. Vota num dia, depois 5 sessões depois, vota outro dia. No outro dia vai repetir a votação com 513 deputados e tem que dar de novo, no mínimo, 308 votos favoráveis. Se nesses 2 turnos realmente houver 308 favoráveis, no mínimo, então ele fica aprovado na Câmara dos Deputados. E como diz aí, bom, em seguida, isto aqui vai para o Senado. E lá no Senado o ritual se repete novamente. Vai ser um pouco mais rápido, porque são 503 deputados na Câmara e são apenas 81 senadores no Senado. Então a coisa deve ser mais rápida. Muito bem, então nós vamos dar uma analisada hoje na estrutura. Afinal, o que está lá na comissão especial? O que os deputados têm que se debruçar? Bom, eles têm que debruçar no texto completo da proposta de emenda constitucional, né? Como a proposta ela é dividida em 8 capítulos. Nesses capítulos, em todo capítulo, são 47 artigos e se a gente mandar imprimir o texto, são 40 páginas, quer dizer, um calhamaço de papel, né? São 40 páginas, 47 artigos e 8 capítulos. Muito bem, então vamos analisar cada um desses rapidamente, claro, não temos muito tempo, mas depois a gente vai voltar em cada um deles. Vamos analisar cada um dos capítulos para verificar qual é o conteúdo de cada um capítulo.
Júlia, vamos começar pelo capítulo número 1. O que tem nesse capítulo 1? O capítulo número 1 fala sobre as alterações da Constituição, que é o artigo 1º e as páginas de 1 a 13. Então, o artigo 1º da PEC, ele faz várias alterações na Constituição, no texto da Constituição Federal. Altera vários artigos lá, tá? Só que tudo isso mandado fazer pelo artigo 1º da PEC, né? E ele ocupa aí 13 páginas da impressão, né? Então, esse é o artigo 1º que faz alterações a respeito dos servidores públicos, várias alterações aí nesse artigo 1º. Muito bem, e o artigo 2º? O artigo 2º, o capítulo 2º, fala das alterações no ato das disposições constitucionais transitórias, que é o artigo 2º das páginas 13 a 14. Muito bem, então o artigo 1º ocupa a página de 1 a 13, o artigo 2º vai da 13 e 14. O que o artigo 2º trata? Vários assuntos, tá? São vários assuntos que são alterados aí, né? E então ele trata das disposições constitucionais transitórias. Bom, quem não entende muito bem da Constituição, vamos recordar isso aí. A Constituição é composta de duas grandes partes. Na primeira parte, você tem o texto da Constituição, aproximadamente 250 artigos. E depois, na sequência, você tem várias disposições transitórias. Várias disposições transitórias que eu digo porque ela vai valer apenas por um tempo e não eternamente, né? Então, essas disposições, o capítulo do ato das disposições constitucionais transitórias, que é conhecido pela sigla ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele está sendo alterado aí pelo artigo 2º em vários pontos, né? E isso ocupa aí as páginas 13 e 14 da PEC. Muito bem, o que nós temos no capítulo 3º, Júlia? Temos as regras de transição relacionadas aos regimes próprios da Previdência Social, que vão do artigo 3º ao 11 e das páginas 14 a 24. Bom, aqui merece alguma explicação. Vejam bem, esse capítulo trata do regime próprio de Previdência Social, que é conhecido pela sigla RPPS. O regime próprio é aquele do servidor público, dos funcionários públicos. Por exemplo, a Prefeitura de Sorocaba tem um regime próprio. A Prefeitura de São Paulo tem um regime próprio. O governo paulista, por exemplo, tem um regime próprio. Quer dizer, então é um sistema de previdência próprio para um governo, próprio para uma estatal e assim por diante, né? Então, o capítulo 3º, ele cria algumas regras de transição exatamente nesse RPPS. Isso lá nos artigos 1º, do 1º até o 11. São vários artigos da PEC que tratam dessas regras de transição. Eu queria lembrar que, ao todo, são 8 capítulos, né? Como eu disse inicialmente. E nós estamos dando uma ideia geral do que contém cada capítulo, mas depois, com calma, a gente vai voltar a discutir cada capítulo. E por quê? Porque nós vamos tentar reproduzir o trabalho que vai ser feito lá na comissão especial. Vamos analisar cada um, ok? Então vamos para o capítulo 4º. No capítulo 4º, fala sobre as disposições transitórias relacionadas aos regimes próprios da Previdência Social. Muito bem, então aí ele continua artigos 12 ao 17 e as páginas 24 a 30. Muito bem, então você tem regra de transição no capítulo 3º do RPPS e você tem outras disposições transitórias aqui no capítulo 4º. Muito bem, vamos para o capítulo 5º ou 5. Das regras de transição relacionadas ao regime geral de previdência social.
dos artigos 18 ao 23 e das páginas 30 a 33. Então, aqui tem uma diferença. No capítulo 5, ele trata do regime geral de previdência, o RGPS. O que nós vimos anteriormente é RPPS, o regime próprio dos governos, dos funcionários públicos, tal. Aqui no regime geral, não. Aqui são dos empregados em geral, enfim, tudo pessoal, né? A maioria das pessoas é do regime geral. Então, nesse capítulo 5, são regras de transição relacionadas ao regime geral da Previdência. Esse capítulo 5 é muito importante pelo seguinte: por exemplo, eu estou trabalhando e eu estou trabalhando há 20 anos, estou contribuindo e tal. Como é que vai ficar a minha situação agora com a lei nova? Porque a lei não vai prejudicar direito adquirido, né? Então, há regras de transição do RGPS, regime geral, aí no capítulo 5. E no capítulo 6... Bom, no capítulo 6 fala sobre as disposições transitórias relacionadas ao regime geral da Previdência Social, do artigo 24 a 39 e das páginas 33 a 38. Muito bem. Assim como tem lá no RPPS, que é o regime próprio dos funcionários públicos, também aqui no regime geral, RGPS, o regime geral, também você tem regras de transição no capítulo 5 e você tem algumas disposições transitórias que estão sendo criadas agora no regime geral da Previdência Social. Então, vamos entender direito. O capítulo 3º são regras de transição do regime próprio. O capítulo 4º são regras transitórias do regime próprio. O capítulo 5 são regras de transição do regime geral. E o capítulo 6º são disposições transitórias do regime geral. Tá? Muito bem, então vamos para o capítulo 7. O capítulo 7 fala sobre as disposições transitórias relacionadas à assistência social e as outras matérias. Muito bem, aqui é o projeto ele toma um caminho um pouco diferente para lembrar o seguinte: nós sabemos que a Seguridade no Brasil ela é dividida em saúde, em previdência e em assistência social, né? A Previdência é um sistema que é pago pelo beneficiário, né? Nós pagamos INSS, nós pagamos... Quer dizer, alguém paga e depois recebe um benefício. Mas nós temos a assistência social, que é um benefício, mas que não tem pagamento. Por exemplo, é o BPC, né? Aquele benefício de prestação continuada para os idosos em condições de miserabilidade, né? Esse, ele não paga nada, não tem pagamento anterior, ele simplesmente vai ganhar um benefício. Então, o capítulo 7 ele trata exatamente de disposições transitórias da assistência social, onde se inclui, por exemplo, o BPC e outras modalidades de assistência social. Então, esse é o capítulo 7. E, finalmente, nós temos o último capítulo, né, Júlia? Isso aí. O capítulo 8º fala das disposições finais, que vão do artigo 45 ao 47 e é a página 40. Muito bem. O que trata dessas disposições finais? Bom, isso é tradicional, né? Primeiro, as revogações, né? Revogam uma série de leis, né? Revoga no bom sentido, está propondo a revogação, né? Claro, se for aprovado. Então, revoga vários dispositivos legais e também estabelece a vigência. Afinal, a partir de quando essa PEC, se for aprovada, vai valer. Aí é vigência, quando entra em vigor, né? Então, capítulo 8, disposições finais, trata de revogações e também da vigência da PEC, caso ela venha a ser aprovada. É isso aí. É isso aí, pessoal. Bom, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar vocês das nossas redes sociais. O nosso site é netcpa.com.br. Não esquece de encontrar a gente nas nossas redes sociais, @netcpa, e de se inscrever no nosso canal para vocês acompanharem cada vez mais. Até o próximo vídeo.
Muito bem, eu gostaria de lembrar que nós já temos muitas pessoas inscritas no canal e cada vez está aumentando mais. Bom, eu queria dar um recadinho rápido então, que na semana que vem nós vamos começar a gravar alguns vídeos com perguntas e respostas. Quer dizer, tem uma dúvida sobre a proposta de emenda constitucional? Pergunte. Pergunta e tem a resposta. Pergunta e tem a resposta. E nós vamos fazer pergunta sobre todas as áreas. A Júlia já se comprometeu comigo, ela vai ficar formulando várias perguntas, eu vou formular várias perguntas, e claro, vamos fazer pergunta e vamos dar a resposta. E é isso que nós vamos apresentar nos próximos vídeos. Muito obrigado, então.